Olá pessoal, como vocês estão? Sou eu, professor Eli Andrade, e vou estar com vocês, em mais uma aula de língua portuguesa para as turmas do 8º ano, tá bom? Espero que vocês estejam aí gostando das aulas, sempre antenados, anotando aquilo que é importante e revisando os temas anteriores, que trabalhamos nas aulas anteriores. Então é importante você retomar essas temáticas, olhar suas anotações, rever os exercícios. Se você, por exemplo, tem a oportunidade de acessar o material no nosso canal do YouTube, tá? No Vitória Ensina em Casa, retomar essas aulas, dar uma olhada nesse material anterior, isso é muito importante, tá certo? Porque quando a gente chegar a uma prova, a uma avaliação, você vai estar aí com esses conteúdos fresquinhos na mente, tá? E vai conseguir aí responder de uma forma mais fácil, tá bom? Eu vou trazer aqui para a telinha cheia para introduzir a nossa aula de hoje, a temática trabalhada, mais uma vez aí com as turmas do 8º ano, é a pontuação na construção do discurso direto, tá? E também vamos trabalhar com o discurso indireto a partir do direto, tá bom? Vocês vão entender mais adiante. Os objetivos de aprendizagem é fazer uso da pontuação de acordo com o emprego do discurso direto em situações cotidianas de comunicação, tá? Algumas habilidades do currículo de Pernambuco para ajudar os colegas professores no planejamento e na elaboração de suas aulas. Então, vamos iniciar trazendo quais as diferenças entre o discurso direto e o discurso indireto. Como eu falei para vocês, para compreendermos é preciso também compreender o outro, tá? Para fazer aí essa comparação entre os dois e sabermos utilizar, que o objetivo principal de nossa aula é fazer com que você aí assimile essas informações e consiga organizar o seu texto de uma melhor forma. A partir do momento que você tem a necessidade de construir uma carta, fazer uma redação, escrever algum trabalho, você precisa ter noção dessas coisas, tá? Ao responder um exercício também, por exemplo, você precisa ter essa noção básica para que você possa utilizar esses recursos e melhorar a sua linguagem da forma escrita, é claro. Então, já parou para pensar sobre como é diferente contar uma história pelo seu ponto de vista ou dando voz aos personagens que fazem parte dela? Essa diferença é, basicamente, o que justifica o emprego do discurso direto e indireto. Preste bastante atenção nesse detalhe. Então, do ponto de vista formal, ambos têm a mesma função. E que função é essa, professor? Inserir falas e pensamentos de personagens em textos narrativos. Lembram do texto narrativo que nós já trabalhamos? Então, vamos lá. Repare que esse tipo de texto não precisa ser ficcional, tá? O jornalístico, por exemplo, no jornalismo, está cheio de exemplos desses tipos de discurso e também de um terceiro, o discurso indireto livre. Conheça esses conceitos, Conhecer esses determinados conceitos ajuda-nos a melhorar a escrita e a interpretação dos textos. Então aqui eu trago para vocês os principais tipos de discurso. Já trabalhamos em outras aulas isso, mas hoje vamos destacar de uma forma mais precisa. Então o discurso direto, discurso indireto e o discurso direto livre. Só trazendo aqui para mim, vou passar aí um detalhe para você, para a gente situar esse contexto, essa temática. Ao nos deparar com um texto narrativo, ele pode ser um texto jornalístico, ele pode ser um conto ou de outro gênero, nós vamos perceber o narrador, a voz do narrador que está todo o tempo, como a palavra já diz, narrando o que acontece no enredo dessa história, tá? Então, muitas vezes, o narrador ele vai estar ali contando e falando com a sua própria voz aquilo que os personagens da história estão dizendo. E outras vezes, ele vai trazer a fala exatamente como foi dita pelos participantes daquela história. No caso do texto jornalístico, por exemplo, a fala exatamente como foi dita pelas pessoas envolvidas naquela notícia. Como, por exemplo, uma entrevista com um jogador de futebol.
em que o repórter, né, faz algumas perguntas ao jogador e ele responde. Então, na hora que o jornalista vai transcrever, né, para publicar em um blog, em um site de notícia, ele vai transcrever exatamente a fala, tá, que o jogador expressou naquele momento. Se ele, por exemplo, não transcrever exatamente como a fala foi dita, ele vai fazer uso aí do discurso indireto. Através das suas palavras, ele vai trazer o que um terceiro falou, no caso, o jogador, tá? Mas se ele traz exatamente como foi dito, ele vai fazer uso do discurso direto. E como nós vamos perceber, professor, né, você pode estar se perguntando, esse tipo de discurso no texto, ao ler, por exemplo, um noticiário, ao ler uma matéria em uma revista, em um blog, em um site, é esse um dos objetivos da aula de hoje, tá? Que através dos sinais que o autor do texto utiliza, nós conseguimos identificar a presença desses dois tipos de discurso, esses dois principais, ou de um terceiro, que no caso é o discurso indireto livre, que faz a mistura dos dois anteriores. Vamos voltar aqui para a nossa telinha cheia, para darmos continuação. Então, as principais diferenças. O discurso direto acontece quando a fala de um personagem é apresentada com o uso de dois pontos, aspas e travessão. É o que eu falei para você, né? Com o uso de alguns sinais. Então tem esse exemplo aí. Antônio disse, dois pontos. Esses dois pontos significa que vem um discurso direto, uma fala direta dita por Antônio. O travessão ele vai indicar essa fala. Ó. Vocês estão julgando esta moça sem saber da história toda. Tá? Ele também poderia, né, escrever essa frase entre aspas. Vocês estão julgando esta moça sem saber da história toda, disse Antônio. Então, ó, vocês percebem aí que as aspas estão indicando a fala de Antônio e após a vírgula volta novamente para o narrador, não é, do texto. Vamos adiante. Mais uma forma aí, ó. Vocês estão julgando esta moça sem saber da história toda, como eu apresentei anteriormente para vocês. E o segundo modelo, entre aspas. Veja só, fazer aí um destaque. Repare que o mesmo trecho pode ser representado utilizando aspas ou o travessão. E que a mudança de um para o outro tem fins meramente estilísticos, não alterando o sentido do que é dito ou contado. Ou seja, usar o travessão ou usar as aspas é uma questão de estilo, tá? O autor do texto, a pessoa que escreve, ele pode fazer tanto o uso do travessão quanto o uso das aspas sem alterar o sentido daquilo que ele quer dizer e sem estar aí errando, né? Como a gente costuma fazer. Então veja só, as palavras que introduzem ou explicam o que é expresso no discurso direto, disse, respondeu, retrucou, falou, afirmou, são chamadas de verbos de elocução. Lembre bem desse termo, verbos de elocução. Esses verbos podem vir antes ou depois da fala dos personagens, o que fica a gosto do autor. Então você já percebe aí que além dos sinais, nós também temos algumas palavrinhas que nos ajudam a compreender a presença do discurso direto. Próxima tela, ó. Já no discurso indireto é um pouquinho diferente. O próprio narrador é responsável por explicar a fala dos personagens, o que confere um certo distanciamento àquele trecho da narrativa e seus elementos. Ele se distancia dos acontecimentos. Vamos transpor o exemplo anterior para o discurso indireto. Isso o narrador trazendo, tá, a fala do Antônio. Antônio disse a eles que estavam julgando a moça sem saber da história toda. Percebam que ele não fez o uso do travessão, nem o uso das aspas. Repare que, neste caso, os verbos de elocução também são usados, porém, separam-se da fala dos personagens pelo uso das conjunções adverbiais, tá? Como o que, se, onde e etc. Antônio perguntou a eles se não estariam julgando a moça sem saber da história toda. O que é o discurso indireto livre? Lembra que eu falei para vocês que é a mistura dos dois anteriores, tá?
Atuando como uma forma de meio termo entre os dois tipos anteriores, temos o discurso indireto livre. Ele também é uma forma de um narrador introduzir as falas e as situações, mas neste caso, há uma mescla entre quem narra e o personagem da história. Ou seja, por alguns instantes, é como se o narrador assumisse o papel do personagem, né? Trazendo aí uma fala direta para retratar tão fielmente seu ponto de vista que ambos parecem a mesma pessoa, ao menos né, naquele momento. Vejamos alguns exemplos de uso do discurso indireto livre. Otávio mal podia andar pela rua com aquele sapato apertado, que dor horrível nos calcanhares. Só trazendo aqui para mim, eu vou trazer para vocês uma dica interessante para vocês identificarem com a maior facilidade a mesclagem entre os dois tipos de discurso. Se você perceber que em um determinado momento o autor do texto, né, o narrador, ele traz uma fala direta do personagem, mas não usa o travessão, nem usa as aspas, já é um indício muito forte de que ele está usando o discurso indireto livre, como nós percebemos aqui nesse último exemplo, tá certo? Então vamos voltar para a telinha cheia para a gente dar continuidade. Mais um, que sono, uma fala, né, do personagem. Cíntia sabia que precisava estar bem para o encontro, mas era como se seu corpo não respondesse ao que a cabeça queria fazer. Mais um exemplo, avaliando que as palavras de Jonas sobre a mulher eram covardes e rasteiras, Márcio pensou em se manifestar. Como alguém pode ser tão idiota? Ele trouxe, né, a fala, mas não usou as aspas nem o travessão. Repare que no discurso indireto livre não há uso de dois pontos, aspas ou travessões, né, como eu falei. Também não é necessário fazer uso das conjunções adverbiais. Quando utilizar cada um? Resumindo, podemos dizer que o discurso direto permite que os personagens falem em primeira pessoa, enquanto o indireto é caracterizado pela narração em terceira pessoa. No primeiro caso, o tempo verbal é aquele da ação como vista pelo personagem, tá? Então, no segundo caso, o tempo verbal utilizado é quase sempre o passado. O narrador vai contar uma história que já aconteceu. Então, esse distanciamento é tanto emocional quanto temporal. Por isso que ele utiliza muito o passado. Resumindo, para a gente não esquecer, discurso direto e indireto. O direto é aquele momento que o narrador para de falar e escreve exatamente o que o personagem está falando, dando a entender que é uma ação do próprio personagem. O narrador não intervém no que o personagem está falando. Usa-se o travessão, né, que é antecedido sempre por dois pontos, aquelas marcas que a gente já viu anteriormente. Exemplo, então seu chefe disse, dois pontos, travessão, limpe esta bagunça. Ele também poderia utilizar as aspas. No discurso indireto, ao contrário, né, esse discurso, o narrador interfere na fala dos personagens, utilizando suas palavras para repetir as palavras daqueles que participam da história, né? O narrador intervém no que o personagem está falando, narrado em terceira pessoa. Por exemplo, o chefe disse para ele limpar a bagunça. Vamos agora para uma pequena atividade para a gente ir aí consolidando essas informações que nós vimos anteriormente. Número 1. Indique o tipo de discurso direto ou indireto empregado nos textos abaixo. Você pode, se estiver vendo aí pelo YouTube, dar pausa no vídeo e tentar responder, tá certo? Ou procurar outros exemplos que você vai encontrar bastante na internet e tentar revisar esse assunto. Letra A. Quando o pai chegou, perguntou à mulher quem quebrara o vidro e a mulher disse que foi o Pedrinho. Percebam, né? Acredito que vocês estão aí vendo aquelas características, aqueles detalhes que eu já falei anteriormente para vocês, percebendo como o texto faz uso desses recursos. Letra B. Ele prometeu experimentar, mas só se eu ficasse vigiando. Eu disse que vigiaria,
mas ele disse que só começava depois que eu jurasse. Não vi mal nenhum, disse que jurava. Letra C. Alô, é do manicômio? Não, senhor. Deve ter havido algum engano. Nosso telefone só vai ser instalado na próxima semana. Letra D. Jesus Cristo disse, nem só de pão viverá o homem. Né? Um trechinho aí, ó, do livro de Mateus. Então vamos fazer a correção. Acredito que você já percebeu, observando a pontuação, observando os recursos, né, que o autor utiliza. Vamos ver aí. Letra A é o discurso indireto, é alguém narrando o que as personagens falaram. Letra B, mais um exemplo do discurso indireto. Ele sempre utiliza, né? Percebam aí, o pronome, né? Ele. Vejam aí, ó. Letra C, o discurso direto. Percebemos claramente pelo uso, né, do travessão. E na letra D, o uso das aspas já diz pra gente que é um discurso direto, que ele traz aí a frase exatamente como ela foi dita, no caso, por Jesus Cristo. Número 2, passe as orações abaixo do discurso indireto para o discurso direto. Todas as frases estão no discurso indireto. Por exemplo, o delegado afirmou que suspeitava de todos. É alguém falando, tá? Que o delegado fez essa afirmação. Letra B, a esposa confirmou que seu marido tinha estado em casa na noite anterior. Vamos logo fazendo a transcrição, não é? Letrinha A, ó. Vamos ver como essa frase ficaria. Estou suspeitando de todos, tá? Disse o delegado. Faltou só a letrinha S ali em todos, tá? Letra B. A esposa confirmou que seu marido tinha estado em casa na noite anterior. Isso a esposa falando, ela fazia a seguinte afirmação, ó. Meu marido esteve em casa na noite anterior, confirmou a esposa. Já transformei no discurso direto. Letra C. O rapaz garantiu que levaria as compras para a mãe daqui a pouco. Vamos ver como fica no direto. O rapaz garantiu, 2 pontos, abre aspas, levarei as compras para minha mãe daqui a pouco, fecha aspas. Letra D. Passando para o discurso direto, né? O vizinho disse-lhe que não queria que ele viesse mais ali em sua casa. O vizinho disse, 2 pontos, travessão, não quero que ele venha mais em minha casa. Letra E. A vítima pediu-lhe que ele fizesse um favor, ficasse calado. Por favor, fique calado, tá? Então, há várias formas de nós fazermos essa transcrição. Só um detalhe, ó, para a gente perceber aí na letrinha D, houve um pequeno engano aí nessa resposta. Isso é bom para você ficar também aí antenado. Nós, nesse momento de transcrever a frase, é preciso respeitar a pontuação da frase inicial. Por exemplo, se o professor pede em alguma questão para você passar essa frase para o discurso direto, como foi o caso. Percebam que na letra D, a frase principal ela termina com um ponto final, um ponto declarativo. E a frase transcrita, ela termina com um ponto de exclamação. Então, atente para esse detalhe, tá? Não cometa esse pequeno deslize, tá? Repita exatamente a pontuação que está na primeira frase. Vamos para a número 3. Passe as orações abaixo do discurso direto para o discurso indireto. Vamos fazer aí o oposto. Letra A. O pai gritou. Quero saber quem fez essa bagunça aqui na sala. Vamos ver como é que a frase vai ficar, passando para o discurso indireto. É como se você falasse, né, exatamente aquilo que o pai disse, só que com suas palavras. O pai gritou perguntando quem havia feito a bagunça na sala. Nesse caso, eu vou mudar a pontuação. Ao invés de fazer uma pergunta, eu estou trazendo na minha frase, o pai gritou perguntando. Então, se eu digo que ele estava perguntando, eu transformo a frase inicial em uma frase afirmativa e não mais em uma pergunta. Nesse caso, se lembre, é preciso mudar a pontuação. Foi bem intencional para você perceber essa mudança. A letra B. A vendedora perguntou: precisa de ajuda, senhora?
Veja, transformei também. Quando estou passando para o discurso direto, é muito comum esse movimento, tá? Então, ó, a vendedora perguntou se a senhora precisava de ajuda. Ponto declarativo, né? O ponto final. Letra C. A cliente respondeu. 2 pontos, travessão, indicando aí a fala. Não preciso de ajuda, estou só de passagem. A frase ficaria: a cliente falou que não precisava de ajuda, pois estava só de passagem. Perceba o uso, né, daqueles termos que eu falei, ó, o pois, né? Ela disse, etc. A mãe ordenou: pare de questionar, menino, e faça rápido o que eu lhe pedi. A frase no discurso indireto: a mãe ordenou ao menino que, percebam, né, mais uma vez o recurso aí, ó. A mãe ordenou ao menino que parasse de questionar e fizesse rápido o que ela lhe pedia. Também estou aí, ó, deixando transparecer que esse fato aconteceu em um tempo passado. O que a gente não percebe no discurso direto, tá? Ó, a mãe ordenou: pare de questionar, menino, e faça rápido o que eu lhe pedi. É como se estivesse acontecendo no exato momento da fala. E no discurso indireto não, você percebe que a situação já passou. A mãe ordenou, né? Ordenou está aí no passado. Então está aqui as nossas referências, tá? Obrigado pela atenção. Só trazer um detalhe rápido. O que nós vimos hoje é importante, como eu falei no início, que você possa aí reprisar. Utilize também o seu livro, o livro didático, reveja esse assunto, que é muito importante, tá bom? Então deixo aqui meu abraço e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau!